Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Então vamos iniciar o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora a nossa couraça de São Patrício. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Agora vamos rezar a oração por todos os enfermos. Ó menino Jesus, Senhor da vida e da morte, eu, embora indigna e pecadora, prostro-me diante de vós para implorar a saúde de todos os enfermos, a quem nós tanto amamos. Estas pessoas que nós recomendamos estão sofrendo muito, afligidas por dores, e não têm outro recurso, a não ser confiar em vossa onipotência, na qual depositam todas as suas esperanças. Aliviai, ó médico celeste, suas penas, livrai-as de seus sofrimentos, e concedei-lhes perfeita saúde. Se isto for de acordo com a vossa divina vontade, e reverter em verdadeiro bem para a sua alma. Amém. E agora nós vamos rezar pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos por todos os irmãos falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que eles, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que suas almas nada sofram, e vos digneis ressuscitá-lo, com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Amém. Então, nós rezamos pela alma da Maria dos Anjos, da Eucilene, da Andréia, do Valdemar Zago, do Geraldo, da Maria Oliveira, do Moisés, da Marta, do Vivaldo Riza, da Noêmia, da Jucília, do Juarez Brito, do José Manuel Brito, do João Alberto, do Luiz Roberto, da Julieta Faria, do Bruno Batista da Silva, do Jesus Luciano, do César Rivelmar Dinato, do Amador Dinato, do Luiz Valério Aquino, do Osnir, do Ataídes Batista da Silva, da Maria de Jesus dos Santos, da Maria José, do Gilberto Pereira da Silva, da Jaine dos Santos Valente, da Milena Macedo, da Maria Tiso, do Valderino Gomes de Moraes, da Sônia, do Adolfo, do Joelso Araújo Bezerra, do Valdemar, do Antônio, do Renivaldo Fernandes da Silva, da Maria Helena Alves Duarte, Aparecida das Graças Santos, Diomar da Silva, Antonella, Maria Luísa, Edmilson Ávila, Osita Cipriano, Áurea Iricura,
Maria das Dores Félix, Nazareno, Daniel Damasceno, Antônio, Fausto Sebastião da Silva, Gilvan da Silva, Leila Ribeiro, Dionísio, Luísa Santana de Andrade, Patrícia Chiaco dos Santos, Acrísio Rodrigues Batista, Onofre Ferreira dos Santos, Jonathan Sabino, Valdemar de Souza Duarte, Djalma Moreira dos Santos, Luiz Humberto, Arcides, Silvia de Cássia Santos, Trasíbio, Célio Batista Gomes, Maria Inês Santana, Laide Ferreira Godin, José Barbosa de Freitas, Claudete Barbosa Vieira, Walter Luiz Guerino, Neilson Ferreira Marques, Simonal, Evangélia, Selma Maria dos Santos e João. Então, nós rezamos por essas almas, pedindo ao nosso bondoso Deus que, pela misericórdia dele, todas estas almas descansem em paz. E pedimos a Deus também que conforte o coração de todos os amigos e de todos os familiares. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber um pouquinho de água.
E vamos continuar. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem. Sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha hei de vencer, 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 hei de vencer. Mãe de Jesus e nossa mãe, abençoai-nos e ouvi as nossas preces. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Hoje nós vamos rezar, então, o terço da libertação. Então, hoje nós vamos rezar pelos filhos, por alguma pessoa que a gente tem em nosso coração, que a gente possa rezar agora, pedindo por cada um deles. Aqui tem um exemplo bem simples para que a gente possa entender como nós vamos estar rezando. Aqui é como se estivesse falando o nome da pessoa, mas aí você pode também, ao invés de estar falando o nome, você pode estar colocando no seu coração, né? Às vezes você não quer rezar hoje por essa pessoa, você quer rezar pela família, então aí você troca rezando pela família. Então, nós vamos rezar por alguém. Aí você fala o exemplo, né? Jesus tem piedade do José, Jesus cura o José, Jesus salva o José, Jesus liberta o José. Então, esse é só um exemplo que eu tô dando. Mas aí você pode estar colocando também, porque amanhã nós vamos rezar pela família, mas você pode estar colocando hoje. Jesus tem piedade da minha família, Jesus cura minha família, Jesus salva minha família, Jesus liberta minha família. Então, pode ser assim também, tá bom? Então, vamos colocar, agora nós vamos rezar, como eu disse, né? Eu vou colocar aqui o exemplo, mas vocês podem estar rezando, né? Pelos filhos ou pelo esposo, vocês podem colocar alguém, tá bom? Então, se Jesus libertar os meus filhos,
Os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos.
Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. E agora nossa oração. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos ainda em teu nome a Deus Pai, que Ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a Tua palavra, com muita fé e confiança, através do terço da libertação. Pedimos, Jesus, que o Teu poder se manifeste em nossa vida e que Tu realizes milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da Tua palavra. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos, antes de nós rezarmos pelos aniversariantes, né? Então, quando você acordar, se você se lembrar de poder estar rezando um Pai Nosso ou uma Ave Maria, então, eu quero te pedir para você rezar por Vanderlei Miguel dos Santos, pela Glauciene, pela Venerana, pela Ana Lúcia, hoje a Venerana está completando aniversário, né? Pela Frisa Araújo Lima, pela Daiane, pelo Francisco de Assis, pelo Marcos Alexandre, pelo Divino Tomás, pela Tatiane Cardoso, pelo Francisco Hermínio, pela Maria Aparecida Ramos, pelo Carlos Eduardo, pelo Antônio Miguel, pelo Carlos, pela Tauane Maria, pelo Gustavo, pelo Rafael, pelo Fábio Rocha, pelo Edson Aparecido, pelo Adão Ferreira da Cunha, pela Marioneida, pela Gláucia Barbosa Vieira, pelo Veig Bergamo,
pela Marilda, pelo Brasilaves, pelo Célio Eduardo Lacerda Gomes, pelo Abílio, pela Linete, pela Jane, pelo Mateus, pela Melina, pela Fabiana Rodrigues, pelo Francisco Coelho dos Santos, pela Amélia Novaes, pela Vanessa, pela Fabíola, pela Andressa Oliveira, pelo Ricardo Lopes, pela Érica, pela Iane Rodrigues de Novaes, pelo Mateus Ribeiro Andrade, pelo Cleiton Barbosa dos Santos, pelo Adilson, pelo Expedito, pela Suzana Pereira, pelo Romério Gonzaga de Oliveira, pelo João Vitorino, pela Semida, pela Genimar Pereira, pelo Wilson Ávila, pelo José Rubens, pela Benedita Vital, pela Márcia Carina, pelo Jadilon da Silva, pela Ângela Maria, pelo José Cardoso da Silva, pela Rosirene Souza Neres, pelo Fauzi Machado, também pelo Armando Pessoa, pelo Rodrigo, pelo Cristiano, pela Joilma Oliveira Silva, pela Tereza Maria de Jesus, também pelo Fernando, pela Jaqueline, pela Gleiciane Donata, também pela Edivânia, pelo João Joaquim Moraes, pela Maria José da Costa Chagas, pela Maria Cardoso, pelo José Cardoso, pela Maria Badia de Oliveira, também pela Maria de Lourdes, pela Maria do Carmo, pela Adneia e também pela Maiara. E nós, quando lembrarmos também, rezar pela Maria Lúcia Figueira Freitas, pela Sueli Lima, pela Maria Águida, pela Maria Ramos, pela Lúcia Helena, também pelo Edson Silveira Júnior, pela Sara, pelo Reinaldo Piscin, pelo Mendes, pelo Degmar Faria, pela Maria Vilaine, pela Ângela Maria, pela Marisa, pela Rosângela, pela Maria dos Reis, pela Lázara, pela Joana Dark, pela Simone, pelo Wilson Moreira do Carmo, pelo Expedito Moreira Cardoso, também pelo Adilson, pela Leandra, pela Frisa Araújo Lima, pelo Ronaldo e também pela Marluce Jeremias da Silva. Então, vamos sempre estarmos colocando eles em oração, assim como todos os pedidos que já estão na caixinha de oração, né? Então, agora nós vamos rezar pelo dom da vida da Dircen Silva, né? Que a filha dela, Ana Laura, estava hoje fazendo uma homenagem, né? No Facebook. Então, vamos rezar pelo dom da vida da Dircen Silva, da Andressa Mendonça, da Fabrícia Moraes, da Aline Rodrigues, da Marilda Galvão, do Wilson Lourenço, do Francisco Neto, da Vanessa Martins, da Venerana, da Ariadne, do Christian Albano, da Maria José, da Stephanie Almeida, da Genimar Alves, da Ana Luísa, do Ademir Donizete, do Vinícius Faria, da Dalvaci Pereira, da Jane, da Maria de Fátima e também do Diego Guerino, né? Então, vamos rezar este Pai Nosso e esta Ave Maria, pedindo ao nosso bondoso Deus que conceda a todos muita saúde, muita paz e muitas alegrias, e que a Virgem Santíssima possa cobrir a todos com seu manto sagrado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora encerrando o nosso momento de oração e marcando o nosso encontro para amanhã, às 15 horas, né? Então, vamos rezar o Santo Terço da Divina Misericórdia e também o Terço Mariano, porque sábado é dedicado a Nossa Senhora. Então, vamos estar rezando amanhã às 15 horas,
Às 18 horas nós vamos fazer o nosso momento da hora do Ângelus e depois às 20 horas vamos preparando a nossa água, né? A nossa água benta para poder fazer a aspersão, porque amanhã à noite também é dia de nós estarmos rezando a consagração do lar. Então amanhã o nosso terço da libertação vai ser para as famílias. Nós vamos rezar o terço da batalha e vamos fazer a consagração do lar amanhã às 20 horas, né? E às 18 é a nossa hora do Anjos, com a nossa partilha da palavra. E também às 15 horas nós temos a partilha da palavra amanhã, como sábado, né? Então vamos rezar o terço da Divina Misericórdia, o terço mariano e também fazer a partilha, né? Nós vamos, na breve reflexão que nós fazemos, nós sempre vamos vivenciando a palavra de Deus e procurando colocar ela em prática, né? Porque Deus vem nos avisando e vem nos colocando também. Quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós temos que andar no caminho dele, né? Buscar andar juntamente com o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós encerramos agora este nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, às 15 horas, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.